Shalom, povo de Deus, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. O desejo sincero do meu coração é que essa paz e essa graça sejam uma realidade na sua vida, sejam uma realidade na vida da sua família. Que bom nós estarmos aqui juntos novamente. Esse momento de pastoreio para mim é uma bênção. É interessante que sempre que a gente encontra com alguém na rua, conversando, e a gente pergunta como é que está, como é que estão as coisas, invariavelmente a resposta é: está corrido. Todo mundo fala isso, que está todo mundo corrido. Eu mesmo estou numa correria só, mas que bom que tem esses tempos assim de pastoreio. E não é que esse momento pastoreia o nosso coração, A gente é num períodozinho bem estratégico do dia, ali, depois do almoço, basicamente na metade ali da agitação do dia. Então, que Deus possa estar nos abençoando. Não sei onde é que você se encontra, mas onde você estiver, fique junto com a gente, louvando a Deus. Nós vamos orar juntos e ouvir o que é que Deus tem para falar para nós nessa tarde. Amém? Vamos louvar? Vamos louvar a Deus. Abra sua boca, seu coração, louve ao Senhor. Vamos lá. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde um rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo.
és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eita, coisa boa! Até quem não conhece a Deus fala que quem canta os seus males espanta. A Bíblia diz lá em Tiago, está feliz, cante louvores. Então, nós temos o Senhor Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados. A despeito de qualquer coisa, com esse bem precioso que nós temos, a gente tem mais a que louvar. Foi bênção demais cantar, mas a gente pode também, junto comigo agora, vamos orar. Vamos pedir a Deus para que nos ajude, nos abençoe. Nós carecemos tanto do Senhor, né? Dependemos tanto dEle. Como diz lá em João, sem mim nada podeis fazer. Eu sou necessitado. E por isso, junto com você, eu gostaria de estarmos orando, buscando ao Senhor e o trono da graça. Senhor, meu Deus, muito obrigado, porque eu sei que Tu nos ouves. Muito obrigado pela Tua misericórdia, muito obrigado pela Tua bondade. Senhor, obrigado, ó Deus, pela Tua graça e o Teu infinito amor. Muita gente está nos ouvindo, nos vendo agora, outros tantos ainda vão nos ouvir. Quero Te pedir a Tua graça, o Teu poder sobre cada pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor. Se for problema de saúde, Senhor, em nome de Jesus, abençoe para que essa saúde seja restabelecida. Se for problema, ó Deus, de desavenças no ambiente familiar, no ambiente conjugal, Deus, em nome de Jesus, traga paz e traga harmonia. Senhor, meu Deus, o nosso país está passando por tantos percalços. Ó Deus, em nome de Jesus, traga paz para o Brasil. Por favor, Senhor, que entre os poderes constituídos haja paz entre eles. A Tua palavra nos ensina a orar pelos que estão investidos de autoridade. Nós estamos fazendo isso agora, para que o Teu reino chegue até eles, que o Teu evangelho possa atingir o coração de cada um deles e que as coisas possam mudar, se assim for da Tua vontade, Senhor. Aqueles que estão enlutados, aqueles que estão enfermos, como já falei, aqueles que estão desempregados. Ó Deus, Tu és um Deus que resolve problemas, Tu és um Deus que realiza até o impossível. E é por isso que nós estamos diante de Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos Te pedir pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana das Graças, que está espalhado hoje por tantos outros lugares, Pai. Seja lá em Petrolina, seja lá em Serra Branca, a congregação na Serra da Ladeira, seja lá em Casa Amarela, seja em Triunfo. Deus, todas as pessoas que ali vão congregar, aqui também na Tua igreja, Senhor, que possam ser renovados a cada dia pela Tua palavra, que aqui encontre alimentos sadios, para fortalecer a alma e vencer esse mundo, Senhor, tão difícil. Pai, em nome de Jesus, abençoe toda a liderança da nossa igreja, abençoe o pastor Sávio, abençoe o pastor Humberto, o pastor Jamarque, abençoe o pastor Letinho, o Serginho, abençoe o conselho, junta diaconal, todos os líderes de ministérios. Ó Senhor, esteja abençoando cada um deles. Derrame Teu poder sobre nós agora. Fale através da Tua palavra, a gente quer ouvir Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Você só tem desculpa de não ter fechado os olhos e orado conosco se você estiver dirigindo, tá? Mas se você estiver ouvindo, onde você estiver, era interessante, seria muito bom que você tivesse orado conosco. Nós estamos estudando em Deuteronômio. Estava até escutando o texto de ontem, Deuteronômio 4, e a gente vê que ele vai se aproximando de um desfecho que é muito interessante.
que é o segundo discurso de Moisés, né? E ele começa a contar a história de como é que o Senhor conduziu eles até aquele momento e vai relembrá-los sobre a lei do Senhor. Então, por isso que esse texto que nós vamos estar meditando, que é o capítulo 5 de Deuteronômio, que são 33 versículos, é um discurso de Moisés que começa no capítulo 4, no versículo 44, se você olhar a sua Bíblia, e é o segundo discurso de Moisés, tá? Ele começa a fazer esse discurso e é interessante que vocês percebam que não é um discurso curto. Esse discurso, para vocês entenderem, ele vai desde o capítulo 4, versículo 44, como falei, até o capítulo 26. Então, é um discurso bem apaixonado, é um discurso orientado pelo Espírito Santo de Deus, para a minha vida e para a sua vida, em que pese a distância que nos separa, né, do texto. Então, no final do capítulo 4, se você quiser assim meio que se localizar, né, até geograficamente, você percebe que o povo está ainda na banda, né, na parte leste, estava entrando na parte oeste ali, né? Ali são instituídas ainda, nesse local, aquelas 3 cidades-refúgios, né? Para aqueles crimes que vocês perceberam ontem no estudo, aqueles crimes que não tinha havido dolo. Então, é instituída aquelas 3 cidades-refúgio, né? Que está lá do capítulo, versículo 41 até o 43, né? A cidade de Bezer, Ramote e Golã. E aí, nós começamos no capítulo 5. Olha só a coisa assim que eu vou dizer, né? São 33 versículos e a gente não vai ficar lendo todos eles. Mas eu queria que a gente entendesse que a premissa básica do texto, né? Vamos dizer assim, o escopo principal desse texto é que Deus é o Senhor. Presta atenção. De tudo que você for lendo, presta atenção ali, o que está querendo ser ressaltado para mim e para você é Deus é o Senhor. Então, se Deus é o Senhor, então o que Ele fala, ouça. O que Ele diz e lhe ensina, porque se Deus é o Senhor, então Ele fala, ouça. Se Ele ensina, obedeça. Ele é sábio, então aprenda. Ele é Deus, adore-o. Então, se resume nisso aí. Deus é Senhor, Ele fala, ouça. Ele é santo, tema ao Senhor. Ele é sábio, aprenda cada vez mais dele. E Ele é Deus, por isso, adore-o. Então, ao ler todo esse capítulo e os demais que vão, né, se suceder, preste atenção a essa premissa, tá bom? E a palavra-chave, e o próprio nome de Deuteronômio já diz, é relembrar. Relembrar. Olha só o que é que começa. Veja, o capítulo 4, versículo 1, ele começa dizendo, ouve Israel, que o pessoal chama de chamar, né? Capítulo 5, que nós vamos ler, chamou Moisés todo o povo de Israel e disse-lhe, ouvi, ó Israel. Então, se eu falei que a palavra-chave desse texto é relembrar, relembrem, é confirmado desde o capítulo 4 e outros capítulos e outros versículos soltos aí do meio desses capítulos de Deuteronômio é ouça, ouça, relembre, relembre. É interessante que aí no capítulo 5 ele começa a relembrar sobre a sua aliança com o seu povo. No versículo 2 ele diz assim, o Senhor nosso Deus fez aliança conosco. O Senhor fez aliança com você. Eu vou cuidar de vocês. Vocês agora são meus. Ele está dizendo aqui, ó, não foi nossos pais que fez o Senhor esta aliança e se conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. O Senhor fez uma aliança, o pessoal quebrou a aliança. Mas aqueles que estavam ali naquele momento, né, vivos, o Senhor fez essa aliança. E essa palavra dele, no versículo 2, ela ressoa até hoje no meu ouvido e era interessante que você prestasse muita atenção. Que ela estivesse ressoando
A gente não está falando em repetição, a gente não está falando em lembrança, relembrar. A gente não está falando de ouvir, ouvir, ouvir. Então, por favor, primeira coisa que eu quero que você entenda, relembre e ouça. Deus fez uma aliança com você. Deus fez uma aliança com você. E uma conclusão lógica, já que ele fez uma aliança com você, já que ele diz que ele é o seu Senhor, que vocês e eu sou dele, nada mais lógico, para onde iremos nós? É uma pergunta que o apóstolo Pedro fez para o Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas começaram a abandonar, porque acharam que as palavras dele eram muito pesadas, eram muito duras, muito difíceis de engolir, né? Vamos usar o termo. Os 10 mandamentos vão ser repetidos. Mas antes dos mandamentos, ele diz assim, eu sou o Senhor e eu tirei vocês da terra do Egito, eu fiz uma aliança com vocês, vocês são meus. Então, meus irmãos, veja bem, é uma conclusão lógica. Para onde nós vamos? Para onde iremos nós? Se só Ele tem a palavra de vida eterna. Essa é a palavra de vida eterna que Ele nos dá, né? Para que a gente viva bem. Então, perceba que nenhuma empreitada, nenhum negócio, ele começa se não tiver uma organização, se não houver regras, se não houver parâmetros. Se não tiver isso, a gente fracassa. Tem muita gente que lê os 10 mandamentos, né, que começa lá em Êxodo capítulo 20, do 1 ao 17. Tem muita gente que começa a ler o Êxodo, ou até todo o Antigo Testamento, e diz que foi um período, né, de regras, somente regras, somente regras, somente regras. Mas se você for perceber, eu não vou entrar nessa filigrana, mas se você for perceber, o mundo todo é cheio de regras, né? Cheio de regras. Você sai daqui para a sua casa, eu vou sair daqui para a minha casa, eu vou encontrar milhões de regras que já estão no meu subconsciente. Eu vou ver um sinal vermelho, eu vou parar. Eu vou ver um sinal verde, eu vou seguir. Se eu estiver numa alta velocidade e acender o sinal amarelo, eu já fico com atenção. Tá bem? Então, assim, tem setas que dizem é proibido ir em frente, é proibido virar à direita. Tem sinais que me dizem para eu dar preferência. Se eu estiver numa rotatória, a preferência de que está rodando. Não vou ficar dizendo aqui uma regra de trânsito para você. Mas é um exemplo bem clássico, bem simples. Dizer que a gente obedece regra, pelo menos era para obedecer, né? Se você chega num local e é por ordem de chegada, você tem que obedecer a chamada, ou então está numa fila. Tudo tem regra. Aí as pessoas veem, né, os 10 mandamentos, e a gente vai entrar em alguns detalhes mais, e se revolta contra isso, né? Deus fez uma aliança conosco. Então, do capítulo 7 do versículo 7 até o versículo 21, ele vai relembrando todos os 10 mandamentos, né? E ele começa falando que já que ele é o meu Deus, já que ele é o seu Deus, ele diz assim, você não vai ter outro Deus além de mim. Observem que eu estou falando que isso eram repetições. Você não acha que é interessante que mesmo mais de 2.000 anos, né, 4.000, sei lá quantos mil anos fazem, e a gente tem que, é bom e salutar para nós relembrar e ouvir novamente isso. Não terás outro Deus diante de mim. André, não tenha outro Deus diante de mim. E aí a gente já está cansado de saber que não são imagens, são aqueles ídolos do coração. Que às vezes a gente dedica mais culto, dedica mais atenção, dedica mais louvor, dedica mais paixão, mais entusiasmo do que ao único Deus verdadeiro, que nos libertou não de uma servidão de 430 anos de opressão no Egito, mas nos livrou de uma perdição eterna, de uma separação eterna de Deus. Que libertação tremenda foi a libertação que Ele nos deu.
Por isso que lá ele diz em Colossenses, né? Porque ele já nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Leia Efésios, no capítulo 1, você vai ver as maravilhas que ressaltam naquele texto. E muitas pessoas falam, né? Estudiosos da língua, né, grega, que foi escrito o Novo Testamento, fala que ali não teve pausa. Ele estava extasiado. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, nos fez assentar. E aí começa, e termina com o Espírito que selou a gente. Essa é a maravilha. Por isso que diante de todas essas coisas, que começa o versículo 7, ele é o Senhor, então não tenha outro Deus diante dele. A conclusão lógica, volto a repetir, para onde iremos nós? Mas precisa repetir? Precisa. Vocês viram o que Deus fez com as pragas do Egito, as 10 pragas. Você viu o que Deus fez libertando o povo da morte dos primogênitos. Você viu o povo tendo aberto o mar vermelho. Você viu o povo com a nuvem, andando debaixo de uma nuvem e à noite com fogo, guiando o povo no meio do deserto. Sabe o que aconteceu? Num momento rápido em que o líder daquele povo se afastou um pouco, o povo criou um bezerro. O povo criou um bezerro de ouro e passou a adorá-lo. E com a maior cara de pau, começam a dizer, vede Israel, este foi que te libertou do Egito. Olha só. Um simulacro, como a palavra diz. Um simulacro de animal que come capim. Essa é a sordidez e a baixaria humana de não atentar para esse Deus que nos libertou do pecado. E a gente começa a adorar. Aí adora time, adora o dinheiro, adora filhos, adora até esposos. Vejam bem, a gente deve amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, a mulher e tudo, os filhos. Isso eu não estou falando. Eu estou falando em adoração, que só é devida ao único Deus verdadeiro. Do versículo 22 até o versículo 33, que é onde conclui-se o capítulo 5, nós vemos Moisés relembrando que ele seria o mediador entre Deus e o povo. É interessante que no versículo 22 ele fala assim, estas foram as palavras que o Senhor deu quando esteve lá no Monte Horebe, que é a mesma coisa do Monte Sinai, tá? Quando você lê Monte Horebe, leia-se Monte Sinai, mesma coisa. E ele começa a dizer, quando Deus falou comigo ali, que me deu a lei, né? Era fogo, uma nuvem incandescente descia, o monte estremecia, era uma coisa horrível, um clangor de trombetas assim, sabe? Era um negócio aterrorizador mesmo. Então, aqui ele está falando aqui, quando a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem, da escuridade, com grande voz, aí ele fala assim, que eu escrevi em 2 tábuas de pedra, Deus deu a Moisés isso aí. Sucedeu que, ouvindo o pessoal essa voz no meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças da tribo chegaram a Moisés, e o que é que eles falaram? É engraçado. Eles falaram um negócio assim, agora a gente sabe, Deus estava ali, junto com Moisés no monte, e Moisés descia depois para falar as palavras que Deus queria que a gente ouvisse. Primeira coisa, eles falam lá, no versículo 24. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Olha aqui para mim. Deus fala com você. Fica pensando que Deus não fala, não. Deus fala. Através da sua palavra. E eu não vou entrar naquela coisa de dizer, naquela voz altissonante que é a natureza. Mas Deus fala com você. E eu ouso a dizer para você, né, com muito temor e tremor também, já que eu estou abrindo a palavra dele, Deus está falando com você agora. Deus está falando com você agora. Deus fala com o homem e este permanece vivo. Sabe por quê? O homem não foi expulso do jardim. E uma espada flamejante ficava circulando para que se o homem entrasse, ele era ferido. Mas teve uma pessoa que entrou e foi ferido por mim, por você, para que o livre acesso pudesse ser restabelecido.
entre Deus e o homem. E aí ele vai falando sobre essa mediação. O povo dizendo, olha, já que a gente vê que Deus ele consegue falar com o homem, mas talvez seja só com você, Moisés, porque você permanece vivo. Então seja um mediador entre nós e Deus. Aí ele diz assim, ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu estou lendo o versículo 28, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e me guardassem em todo o tempo e todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Veja bem, o povo reconhece que Deus ouve o seu povo e Deus disse assim, olha, eu tenho me chegado a eles, tenho ouvido coisas boas dele e eu queria tanto que esse povo me adorassem, né? Eu queria tanto que eles tivessem esse coração, que me temessem, no versículo 29, né? Que me guardassem todo o tempo, todos os meus mandamentos. A palavra de Deus, ela é repetida lá em Jeremias, quando ele diz assim, olha, eu vou trocar esse coração de pedra. Esse desejo que Deus estava falando e depois repete uma promessa de que Deus iria infundir um coração de carne e o Espírito dele iria habitar nossa vida, né? Está se cumprindo. O Espírito de Deus está em nós. Ele vai nos ensinar a cumprir todas essas coisas. Então, meus irmãos, e o texto ele conclui dizendo assim, andareis, o versículo 33, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias aqui na terra em que haveis de possuir. É uma promessa para o povo que estava no deserto, é uma promessa para mim e para você hoje. Porque, como eu falei no início, a palavra-chave é relembrar. E as palavras que se repetem em vários versículos é ouvi, André, ouvi, André, ouvi, André. Ande em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que você viva, para que você seja bem-sucedido e que prolonguem-se os dias seus aqui na terra. Então, a conclusão final que eu chego aqui desse capítulo que nós lemos, onde se repetiu os 10 mandamentos, relembrando ao povo, é que Deus é um Deus de amor. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, pelo simples fato de ter nos libertado da escravidão do pecado. Ele preparou um povo exclusivamente seu. É isso que o apóstolo Pedro fala lá nas suas cartas, né? Um povo zeloso de boas obras. Percebe? É isso que o Senhor criou você e criou a mim, para que a gente fosse. Não um cumpridor de regras, mas alguém apaixonado e cheio de amor pelo Senhor. Porque antes de regras que só nos fazem bem se a gente cumprir, ou você acha que vai fazer bem para você matar? Ou você acha que vai fazer bem para você roubar? Você viver cobiçando? Você viver usando o nome do nosso Deus em vão? Você viver adulterando? Você acha que isso vai fazer bem para você? É o nosso Deus querendo nos preservar desse mundo de pecado. Outra coisa em relação, resumindo também, o mediador. A gente não precisa mais de Moisés. Hebreus capítulo 10, eu gostaria até de ler com vocês aqui rapidinho. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19, né? Se vocês forem ver, eu não vou nem entrar no 19. Lembra quando eu falei lá em Deuteronômio 5, quando ele começa ali no 28, dizendo quem dera que o coração de vocês fosse assim, disposto a me obedecer, a andar nas minhas leis. Eu falei que se repetiu uma promessa lá em Jeremias, e olha só o que é que diz aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta, também de modo nenhum lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre.
Versículo 19. Você não precisa mais de Moisés. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua própria carne, pelo seu próprio corpo. Tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Que Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa ter falado com você, algo que talvez você já saiba, está cansado de saber, mas o texto hoje, a palavra-chave é relembrar, ouvir, ouvir, ouvir. E se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Amém? Vamos orar? Deus eterno, muito obrigado, Senhor. Que momento bom, que momento maravilhoso. Momento que a gente fala contigo, momento que a gente canta o teu nome, louva o teu nome, e o momento que a gente ouve a tua palavra. Fale conosco, mais uma vez, nos incite, ó Deus, a abrirmos nossos ouvidos e ouvir. Ó Deus, nós queremos ouvir tua voz, nós queremos relembrar a tua palavra, nós queremos meditar na tua palavra dia e noite. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, porque o mundo tenta nos persuadir, tenta nos seduzir com tantas coisas que nos afastam da tua palavra. O mundo nos seduz com tantas outras coisas que nos faz esquecer, nos fazem esquecer de promessas maravilhosas tuas. Promessas como eu sou o Senhor, o teu Senhor. Promessas como que tu fizeste uma aliança conosco, Deus. Aliança que não poderá ser quebrada. Meu Deus, abençoe o meu irmão, minha irmã querida, que está do outro lado ouvindo essa mensagem, para que eles possam relembrar, possam ouvir, não endurecer o coração e que a tua boa mão possa se manifestar na vida deles, na sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito sua vida. Nos faça uma visita em qualquer igreja presbiteriana das Graças. Venha aqui assistir um culto conosco, seja lá em Casa Amarela, na rua Barão de Granito, número 209. Eu vou fazer propaganda, que eu estou por lá também. Se você estiver ali nas cercanias, por favor, faça-nos uma visita e que Deus lhe abençoe muito, em nome de Jesus. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças,
e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus,